Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 até o 27. Versículo 16 até o 27. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que ninguém fique órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Tendo dito isto, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Até aí. Santo Espírito, nós precisamos de Ti para que Tu nos ensine todas as coisas que Jesus falou e disse para nós guardarmos, Pai. Então ensina-nos. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, Deus. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Deus, o Teu Filho Jesus e a presença do Teu Santo Espírito entre nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se sentar. Antes de eu começar a falar sério, eu gostaria de saber quem é que pegou a referência aqui do nosso flyer da igreja. Eu pegaram a referência, tá bom. É que o pessoal da comunicação ele é bem ligado com cultura pop, então eu só queria saber se funcionou a estratégia. Eu até tinha falado para o Johnny que como a mensagem hoje são os dois advogados, esse aqui é o cara que é o advogado lá do Breaking Bad, eu tinha falado para ser os dois advogados do Suits, mas daí não deu tempo de alterar, então ficou o Better Call Saul mesmo. Mas então hoje eu vou falar a respeito de dois advogados. Mas que advogado? Porque tu não vai falar da Bíblia, vai falar de Jesus, que história é essa de advogado, né? Vocês não pensaram nisso? Se vocês tivessem uma palavra para definir Jesus, que palavra vocês usariam? Hein, Júnior? A gente estava brincando ontem lá em casa de... me define em uma palavra. Qual é a palavra que tu me define? A gente estava falando isso. Se você pudesse definir Jesus com uma palavra, qual palavra você usaria? Talvez algumas pessoas aqui falariam amor. Não está errado. Amigo. Não está errado. Que outra palavra? Vamos aí, gente. Me ajuda aí. Salvador. Boa. O seu Raimundo mandou bem, hein? Gostei. Que outra palavra poderia definir Jesus? Rei.
mediador, pastor. Todas essas definições estão corretas, mas não é isso que eu vou falar hoje. Todas essas estão corretas, mas não é essa definição que eu vou usar hoje. Jesus se define de várias maneiras. Ele se define sim como o bom pastor. Ele se define como o mediador entre Deus e os homens. Ele de fato é o rei dos reis e senhor dos senhores. Todas essas definições estão corretas. Mas, porém, entretanto, contudo, Jesus também se define como nosso advogado. Esse não foi o texto que a gente leu aqui no início do culto? Temos um advogado diante de Deus. Jesus é o nosso advogado que está diante de Deus. Diante de Deus. Ele é nosso advogado. Tá, beleza, eu até não tinha pensado assim no primeiro momento que Jesus era um advogado. Mas e o outro advogado quem é, né? Tá, beleza, Jesus é advogado, mas quem é o outro advogado? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeiro, para que a gente possa entender quem é o segundo advogado, que é quem eu quero dar ênfase hoje, quero falar sobre o segundo advogado, nós precisamos entender por que Jesus é o primeiro advogado. Então vamos ao texto. Jesus está falando aqui com seus discípulos. Eu quero dar só aqui um panorama do que está acontecendo, né? Às vezes pegou a série no meio, então vamos dar sempre no início da série tem recapitula ali o episódio passado para poder ligar os pontos, né? Então vou ligar os pontos com vocês aqui. Jesus, no Evangelho de João, a partir do capítulo 11, ele começa a anunciar para os discípulos que ele vai morrer. Até o capítulo 11, ele vai falando, não é chegada a minha hora. Ele falou para a mãe dele, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. A partir do capítulo 11, ele diz, é chegada a minha hora. E quando ele diz, é chegada a minha hora, o que acontece quando uma pessoa sabe que vai morrer? Ela junta a família, ela faz um testamento, ela diz aquilo que é importante ser dito antes da sua morte. É isso que acontece quando uma pessoa sabe que vai morrer. Jesus sabia que ia morrer. E ele está dizendo algo que é importante para os discípulos. Esse é o contexto da nossa conversa aqui. Então, vocês sabem que os discípulos de Jesus são muito parecidos com a gente, assim, né? Meio estrambelhado, não entende bem as coisas. Era assim que eram os discípulos de Jesus, né? Eles não estavam entendendo lé com cré, não estavam entendendo bolhufas do que Jesus estava fazendo até agora. E Jesus está explicando que sempre que Jesus falava que ele ia morrer, ele também falava que ele ia ressuscitar. Sempre falando essas duas coisas. E aqui então, Jesus está com seus discípulos no lugar onde eles faziam as refeições. E ele está tendo uma última conversa com os discípulos ali. E ele está falando também da sua partida. E quando ele está falando da sua partida, ele está vendo que os discípulos não estão entendendo. No capítulo 13, um pouquinho antes desse capítulo, essa conversa vem desde o capítulo 13. Jesus está falando assim, ó, é chegada a minha hora, agora é a hora que eu vou para o Pai. E aí Filipe fala assim, mas então mostra-nos o Pai. Daí Jesus fala assim, mas não entenderam nada. Se vocês veem a mim, vocês veem o Pai. E está esse diálogo, os discípulos não estão entendendo. E Jesus está tentando explicar. Momentos antes, né, de ele ser preso lá no Getsêmani e ser depois conduzido para o Calvário. Ele está explicando para os discípulos algo. Por que é importante? A gente está fazendo aqui uma série falando sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, ouviam, não um sermão tipo meia boca assim que nem o meu, mas o sermão da boca do próprio Jesus, e não entendiam. Pararam para pensar nisso? Eles ouviam
a pregação do próprio Jesus, com os milagres de Jesus na frente deles, e eles não compreendiam. E aqui o que acontece? Por que eu estou fazendo essa dramatização toda? Eles estavam com Jesus e não tinham tido o verdadeiro encontro com Jesus. A gente está falando de uma série sobre encontros com Jesus, não é? Eles andavam com Jesus, encontravam Jesus, andavam com Jesus, mas não tinham tido o encontro com Jesus. O encontro com Jesus. Então Jesus está explicando para eles que ele partiria. E imagina assim, ó, os discípulos caminharam 3 anos com Jesus e não entenderam nada. Nada. Nada, nada. Nem um pouco. Daquilo que Jesus veio fazer de fato. E Jesus, ele não se desespera. Talvez nessa conversa que muitos de nós muitos de nós provavelmente falariam assim, ó, mas esses caras andaram 3 anos comigo, eu vou largar de mão. Esses aí não tem jeito mesmo, eu vou largar de mão porque não tem jeito. Mas por que Jesus não fez isso? Por causa desse diálogo que a gente acabou de ler. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem. Quando ele está falando, esse diálogo ele parece meio truncado, porque Jesus fala na primeira pessoa e fala com uma trindade. Quando ele está falando assim, ó, porque o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês, ele está aqui com vocês. E estará com vocês. Como assim está com vocês e estará com vocês? Se ele está indo para o Pai. Confuso, né? Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só. Então Jesus vai como Filho e volta como Espírito. Espírito Santo. E é isso que ele está tentando explicar. Nem os discípulos entenderam e a gente lendo correndo a nossa Bíblia também não entende, né? Mas vamos para frente. Outro Consolador. Essa palavra Consolador, no grego, ela tem várias... Ela não tem a palavra que está escrita no grego, ela não tem uma definição muito clara da função. Então tem vários comentaristas que traduziram essa palavra de maneira diferente. Uns traduziram como auxiliador, outros como, na maioria das Bíblias, como consolador, né, ou conselheiro. Todas essas são traduções possíveis para essa palavra no grego do Evangelho para a nossa língua. Não tem uma palavra exata, correspondente dessa palavra para a nossa língua. E alguns comentaristas traduzem essa palavra como advogado. Ou seja, Jesus é o nosso advogado. Tem até a música pentecostal, né? Agora vocês vão ficar pensando nessa música o resto da pregação, não vão mais pensar em nada do que eu vou falar, né? A mulher já está cantando aqui na cabeça. Meu advogado! Eu sei, acontece. Então Jesus é o advogado. E essa palavra que ele está dizendo do outro Consolador, ele está dizendo que vai vir um outro advogado. Então, a gente já conectou aqui, o outro advogado é o Espírito Santo. O Espírito Santo. E aí agora, vocês já tinham ouvido, eu sei que vocês não pensaram no primeiro momento Jesus como advogado. Mas vocês já pensaram no Espírito Santo como advogado também? Vocês já tinham pensado nisso? Eu sei que Jesus até é comum as pessoas falarem que ele é advogado. Inclusive a passagem diz isso com clareza. Mas o Espírito Santo como advogado, vocês já tinham pensado nisso? Então, vamos para frente.
Jesus é o nosso advogado. Quando a gente diz que Jesus é o nosso advogado, quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, a gente pressupõe, que se a gente precisa... Imagina, eu chego para o Fred e falo assim, Fred, eu acho que tu vai precisar de um advogado. O que tu pressupõe? Que ele vai ir para um tribunal. Ele vai ir para um tribunal, né? Se eu te digo assim, Fred, eu acho que tu vai precisar de um advogado. Tu vai comparecer no tribunal. Já tem uma... O oficial de justiça já deixou ali uma intimação e tu vai ter que comparecer que nem diz o meu pai, diante do homem da capa preta lá. E aí? Então a gente já pressupõe que existe um tribunal em que todos nós compareceremos. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Olha, e as provas contra nós não são nada boas. Não são nada boas. Se nós juntarmos as provas todas, todos nós, se a gente fosse para o tribunal hoje e sem advogado, todos nós seríamos condenados. Aí entra aquele versículo que o Rodrigo falou nisso. Que bom, filhinhos amados, que nós temos um advogado diante do Pai. Olha, e o juiz é Deus. Aí complicou mais ainda, porque Deus ele não julga só as nossas atitudes, mas ele julga os nossos pensamentos e o nosso coração. Ou seja, não tem escapatória nenhuma. Nenhuma para nós. E agora, né? E agora? E como é que faz? E agora como é que faz? Eu queria resgatar aqui um princípio do direito. Eu não sou da área do direito, tá? Estou aqui jogando em terreno estranho. Mas tem um princípio no direito chamado no bis in idem, que significa que ninguém pode ser condenado, é do latim, né? Ninguém pode ser condenado duas vezes pela mesma conduta. Então, Paulo faz uso desse termo para nos explicar a nossa salvação. Ele faz uso desse termo para nos explicar a nossa salvação. Ou seja, se nós uma vez formos condenados pelos nossos pecados, nós não seremos condenados de novo pelos nossos pecados. Nós não seremos condenados de novo pelos nossos pecados. Então, o que Cristo faz? Quando a gente fala que Jesus é o nosso advogado diante do Pai, antes de ele advogar a nossa causa, ele faz uma obra na cruz do Calvário. O que Cristo foi fazer na cruz do Calvário? Ele foi receber a sentença do seu e do meu pecado. Ele foi receber a sentença do seu e do meu pecado. Ou seja, os nossos pecados já foram julgados, condenados e sentenciados na morte horrível que Cristo morreu na cruz por mim e por você. Então, antes de chegar ao julgamento, aconteceu algo maravilhoso. Que alguém pagou, recebeu a punição pelos nossos pecados no nosso lugar. No nosso lugar. Não sei se vocês gostam de filme de advogado, eu amo filme de advogado. Geralmente, filmes de advogados, ou tem alguém que é inocente, e tudo está se encaminhando para que ela seja culpada e seja condenada, e aí tem uma reviravolta e aí ela não é condenada. Ou que nem naquele filme As Duas Faces da Verdade. Quem é que já viu esse filme aí? O pessoal do direito, se vocês não viram isso aí, é tema de casa, por favor. Pessoal que faz direito, não viu esse filme? As Duas Faces da Verdade. Harrison Ford e Edward Norton. Então vamos lá. É um cara que é culpado e o advogado, né,
entra no jogo e prova que ele é inocente. E depois que... esse filme é dos anos 80, tá? Então não é spoiler, né? O advogado entra no jogo, vira faz com que tudo prove que aquele serial killer ele tem problema mental e ele é inocentado, né? Não é inocentado, ele é culpado, mas ele ao invés de ser enviado para a cadeira elétrica ou para execução, ele é enviado para um hospital psiquiátrico. E no final do filme, o advogado é louvado, né, por ter ganho o caso e ter tudo mais. E no final do filme ele descobre que, no fim, o cara realmente matou, esquartejou o padre lá, que era pedófilo e tal, não sei o quê. E o cara era culpado e, tipo assim, o advogado achou que ele era inocente e conseguiu ganhar a causa achando que ele era inocente e ele era culpado. O nosso caso é que nós somos culpados. E agora, como é que nós vamos sair desse julgamento sem ser penalizados pelo nosso pecado? Só Jesus na causa, como diz, né? Só Jesus na causa. E é justamente isso que acontece. Jesus entra na nossa causa. Ele vai e sofre a condenação dos nossos pecados e vira a história. Quando a gente lê essa passagem de que Jesus é o advogado que está rogando diante de Deus pelos nossos pecados, a gente tem a ideia de que Jesus está falando para Deus assim, ó, ai paizinho, eu fui para aquela cruz, dá uma chance para os guris de novo, eles estão errados, mas eles não são legal, mas dá uma chance para eles, né? Não é isso que Jesus está fazendo. A gente, no entendimento errado, acha que é isso que está acontecendo, mas não é isso que está acontecendo. Quando Jesus chega diante do Pai, ele chega com essa máxima do direito que Paulo nos mostrou, lá em Romanos no capítulo 8, depois eu vou falar para vocês. Ele chega diante de Deus e diz assim, ó, eles já foram julgados em mim, você não pode condenar eles novamente. Eles estão livres da condenação. Eles estão livres da condenação. Isso tem uma implicação para nós. Lá em Romanos, no capítulo 8, que eu fiz todo esse desenho, essa dramatização aqui para explicar uma passagem da Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 8, diz o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Se nós estamos conectados com Cristo, nós já fomos condenados na cruz, já morremos e ressuscitamos com Cristo, ou seja, nós não podemos mais ser culpados pelo nosso pecado. Não sei se vou repetir. Nós não podemos mais ser condenados por causa do nosso pecado, por causa do sacrifício de Jesus. Glória a Deus e aleluia, amém. Não deu um alívio? Para mim deu. Então vocês nem são tão pecadores assim. O meu deu um baita de um alívio. Né? Então, nós temos um advogado. O primeiro advogado está diante de Deus, mostrando a cruz para o juiz. Mostrando a cruz para o juiz. Então, nós não somos mais condenáveis diante de Deus. Olha o que diz a passagem. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Olha o que ele diz em seguida. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, há sim uma implicação. Há uma implicação para
Qual é o ponto que eu quero chegar com vocês? Todo mundo aqui entendeu o que eu falei sobre a morte de Jesus na cruz para pagar os nossos pecados. Todo mundo aqui entendeu. Mas a questão não é essa. A questão é, se de fato nós entendemos e nós nos apropriamos dessa sentença positiva a nosso favor, nós não vivemos a vida da mesma maneira como nós vivíamos antes de saber isso. Esse é o ponto. Nós temos vivido a nossa vida e pecado deliberadamente, então nós não conhecemos o primeiro advogado. Nós não temos o primeiro advogado. Não temos o primeiro advogado. Agora, se nós conhecemos o primeiro advogado, entendemos o sacrifício da cruz, há uma resposta adequada nossa para essa sentença, que é não viver da mesma maneira como nós vivíamos, deliberadamente no pecado, que foi a causa, o motivo de levar Jesus à cruz. Eu não posso mais pecar e viver a mesma vida deliberada no pecado e depois querer correr para o advogado. Isso prova que eu não tenho advogado. Não tenho advogado. Então, se Jesus se define como o primeiro advogado, quer dizer que nós necessitamos sim de um advogado. Então, o papel fundamental de Jesus é que ele seja nosso advogado. Muitas pessoas vão falar assim, não, mas Jesus foi um exemplo de conduta, um exemplo de moralidade. Também foi. Mas não foi para isso que ele veio. Jesus foi um amigo, um ombro amigo na hora da dificuldade. Jesus também é isso, mas ele não veio para isso. Quem está indo para um tribunal, prestes a morrer na cadeira elétrica, não precisa de nenhum mestre e de nenhum ombro amigo. Precisa de um advogado excelente, para não dizer perfeito. E nós o temos. Jesus é nosso advogado perfeito. Charles Hodge, um teólogo reformado, disse uma vez que nós desaparecemos no nosso advogado. Nós desaparecemos no nosso advogado. O nosso advogado é o nosso representante diante do juiz. Então você pode não saber falar direito, você pode não saber se expressar direito, mas se você tiver um advogado eloquente e inteligente, você será bem representado. Esse é o papel de Jesus diante do Pai. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados. Ele vê as obras de justiça do advogado perfeito, Jesus. Quando Ele olha para mim e olha para você, Ele olha para Jesus crucificado pelos nossos pecados, a obra perfeita de Jesus na cruz. Vocês lembram do caso aí do Johnny Depp, da Amber Heard, não sei falar direito o nome dela. O Johnny Depp, coitadinho, ele nem falava direito, né? Ele ficava só olhando para baixo assim, ó. Vocês viram o julgamento? Ficava meio assim. Quem brilhou lá foi a advogada dele. Quem brilhou lá foi a advogada dele. Isso acontece também com nós, com a gente, conosco. Nós não temos muito que não temos como nos defender, não temos como argumentar. Mas Cristo nos representa perfeitamente diante do Pai. Esse é o nosso primeiro advogado. Por que eu falei tanto do primeiro advogado se eu quero falar do segundo? Deve estar se perguntando isso, né? Porque se a gente não entender a obra, com clareza a obra do primeiro advogado, nós não vamos entender o papel e a obra do segundo advogado, que é o Espírito Santo. Então eu falei aqui sobre a obra da cruz. Falei sobre Jesus. De que além de ser nosso advogado, ele resolveu o problema.
Ele sofreu a condenação no nosso lugar e agora ele apresenta essa questão diante de Deus como algo resolvido. Nós não temos mais como ser acusados. E isso nos traz paz. Isso nos traz esperança e nos traz alegria. Nos traz alegria. Agora, a lei de Deus não está contra nós. Ela está a nosso favor. Já parou para pensar isso? Que se você crê somente em Jesus para a sua salvação, você deposita a sua esperança nele, a lei de Deus não é mais contra você, é a favor de você. Você já é justificado, perdoado, você é declarado justo. Eu lembrei até de uma banda de hardcore que tocava no colégio, que o nome era Culpados Inocentes. Não sei se era cristã a banda, mas fazia sentido o nome. Olha que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelos nossos pecados, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o fato de Cristo ter morrido por nós, nós termos crido em Cristo, e essa obra ter sido completa, faz com que o nome de Deus seja glorificado e Deus seja declarado justo, por causa de Jesus. Então a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque a obra dele transforma pecadores como nós em justiça de Deus. Pensar que a gente pode olhar para nós e ser declarados justos, apesar dos nossos pecados. Então, onde é que entra o segundo advogado? Vamos lá. Falei bastante do primeiro advogado. Vamos para o segundo advogado. Todo mundo entendeu o que faz o primeiro advogado? Morreu por nós, substituiu a nossa morte, está diante de Deus apresentando a sua morte para Deus, falando: você não pode mais nos condenar, porque eu já paguei a condenação do pecado deles. Agora eles podem ser livres e felizes, podem ser declarados justos. Amém? Até aí? Primeiro advogado. Segundo advogado é o Espírito Santo. O segundo advogado é o Espírito Santo. Irmãos, não tem pessoa mais injustiçada nesse mundo do que o Espírito Santo. É falado e é feito tanta coisa em nome do Espírito Santo que eu não vou nem começar a falar. É tanta coisa que a gente vê por aí, né? Tanta coisa bizarra que a gente vê por aí em nome do Espírito Santo, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. E hoje a gente vai saber qual é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Vocês lembram daquele versículo que diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Essa é a obra do Espírito Santo. Nos lembrar da nossa pecaminosidade. Nos colocar numa posição de humildade em relação a Cristo. Mudar o nosso coração, para que a gente se coloque com humildade diante de Jesus. Do pecado, da justiça de Deus, que é o seu sacrifício. Então, o Espírito Santo nos lembra do sacrifício de Jesus por nós. E da sentença que foi dada a nosso favor no tribunal de Deus. Esse é o papel do segundo advogado. Então, o primeiro advogado advoga a nossa causa diante de Deus. E o segundo tribunal é o tribunal dos nossos corações. É o tribunal que muitas vezes o diabo vem nos acusar. E vem dizer que a gente é um pecadorzinho, sem vergonha. De fato a gente é. Mas aí o Espírito Santo nos exorta e nos diz: mas Cristo já pagou pelos teus pecados. Esse é o principal papel do Espírito Santo em nós. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é regeneração.
O Espírito Santo tem o papel de regenerar os nossos corações, para que a gente tenha fé, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, e para que a gente tenha fé só em Jesus, como nós cantamos. Muitas pessoas dizem ter fé, ou ter tido um encontro com Jesus, ou com o Espírito Santo, ou seja lá com que coisa que teve um encontro. Muitas pessoas têm experiências espirituais. Mas o encontro real com Jesus e com o Espírito Santo, com o primeiro e com o segundo advogado, causam um efeito que é perceptível, chamado arrependimento e fé. Eu não li isso em lugar nenhum, mas eu tenho uma analogia também, a lá, teólogo reformado, que eu digo que o arrependimento é a porta e a fé é a chave que abre essa porta. Os dois precisam um do outro. Para tu passar pela porta do arrependimento, tu precisa da chave da fé. E só é salvo, e só conhece verdadeiramente Jesus quem passa pela porta do arrependimento e da fé. Olha o que Jesus diz aqui. E o Pai lhes dará outro consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, e ele estará com vocês. A gente tem uma tendência, e eu já vi várias pessoas falarem isso, e eu já pensei isso também. Ai, como eu queria viver na época de Jesus. Eu acho que eu seria mais crente, né? Se eu visse Jesus fazendo os milagres lá e pregando e tal. Só que a gente está enganado, sabia? Porque a gente não conhece Jesus apenas de maneira cognitiva, só vendo, né? Que nem Tomé. O Tomé andou com Jesus, viu os milagres todos e da hora duvidou. Então, olha o que eu quero dizer para vocês. Se nós tivermos hoje um encontro com o Espírito Santo, que é quem nos revela quem Jesus é, nós conheceremos melhor a Jesus do que os discípulos antes da morte de Jesus. Mesmo tendo visto os milagres, mesmo tendo visto e ouvido os sermões de Jesus. Isso é motivo de grande alegria para nós. Você pode conhecer plenamente Jesus através da pessoa do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. Ele é o papel de aperfeiçoar a salvação. É o Espírito Santo quem aplica a obra da cruz nos corações dos crentes. É o Espírito de Deus que aplica a obra da cruz nos nossos corações. E é através dele que nós conhecemos a Jesus. Então é impossível ter um encontro com Jesus sem o Espírito Santo. Você pode ler todos os livros de teologia, você pode ler todos os teólogos, reformado, pentecostal e tudo mais, mas se você não tiver um encontro com o Espírito Santo, você não conhecerá plenamente a Jesus, porque é Ele quem revela Jesus nos nossos corações. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos, talvez o maior do século XIX, ele dizia o seguinte: é mais fácil eu acreditar que o leão virou vegetariano do que alguém que conheceu a Cristo sem o poder do Espírito Santo. E essa é uma verdade. É o Espírito Santo quem revela a Jesus nos nossos corações e nós podemos conhecê-lo profundamente. Então o Espírito Santo não é dado a nós para a gente dar pirueta e sair rodando, que nem os memes que a gente compartilha no grupo. A principal função do Espírito Santo é transformar os corações, regenerar os corações para que a gente possa confiar plenamente em Jesus para a nossa salvação. O papel do Espírito Santo é o papel de um holofote. O holofote nunca aparece. Passar na frente do shopping, tem um monte de holofote que está iluminando o quê? O shopping. Mas nem vê.
vê umas luzes coloridas, vê uma luz apontando para aquele prédio gigantesco, você nem vê quase o holofote. Porque a função dele é iluminar o shopping. Assim como o Espírito Santo, ele foi derramado a nós, ele foi dado a nós, para que nós possamos conhecer e compreender a obra do primeiro advogado. Quando eu for para o meu Pai, não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Esse é o papel do Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem uma certa liturgia aqui no culto. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus aqui, para a gente começar a pregar, eu oro, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, vai ser apenas um discurso vazio, uma obra de oratória, um discurso homilético. Mas com o Espírito Santo, haverá salvação através da pregação. As palavras de Deus atingem os corações. Eu posso aqui dar algumas palavras para os ouvidos de vocês, mas é o Espírito Santo que faz com que essas palavras penetrem no coração de vocês. É por isso que nós oramos para que Deus nos dê porção do Espírito Santo, para que quando a gente chega aqui, essas palavras penetrem no coração de vocês, e no meu coração também, e gere vida, e gere o fruto pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Por não saber disso, que a obra do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo foi enviado para isso, para completar a salvação em nós, lá em Filipenses 1,6 vai dizer o seguinte: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Quem é que completa essa obra? O Espírito Santo. Quem é que faz você se arrepender dos seus pecados? O Espírito Santo. Quem é que faz com que você seja parecido com Jesus? O Espírito Santo. Nós precisamos conhecer e nos relacionarmos profundamente com o Espírito Santo. Um pregador americano, descendente de chinês, mas americano, muito famoso, Francis Chan, escreveu um livro que saiu em português chamado Deus Esquecido. Fala sobre o Espírito Santo. Nós só podemos conhecer a Cristo verdadeiramente se tivermos um encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence de quem Cristo é. Então é impossível ter um encontro com Cristo sem ter um encontro com o Espírito Santo. E aqui nessa passagem que nós estamos lendo e aprendendo, nós vemos as três pessoas da Trindade. As três pessoas da Trindade. A gente pode achar que conhece a Deus e crê que Deus criou todas as coisas e não ter tido um encontro verdadeiro com a Trindade. A gente pode achar que conhece Jesus porque leu meia dúzia de vezes o Evangelho, porque leu meia dúzia de livros de teologia, mas não conhece verdadeiramente Jesus porque não conhece a Trindade. A gente pode ter tido um arrepio, um calafriozinho em alguns cultos que a gente já foi, mas não conhece verdadeiramente Jesus porque não conhece a Trindade. Para conhecer verdadeiramente Jesus, nós precisamos conhecer as três pessoas da Trindade. Jesus, como a gente canta aqui, cansou de cantar já? Ele é a imagem do Deus invisível. Por a gente não saber qual é a função do Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo, muitas pessoas têm vivido uma vida cristã muito aquém do que realmente Cristo deseja para nós. A gente pregou aqui a pregação inesquecível do Rodrigo da Alegria. Não foi?
Não, o bom de pregar de vez em quando é que todo mundo lembra. Se eu perguntar o que eu preguei no último culto, ninguém sabe. Mas agora perguntar o que o Rodrigo pregou, alegria. Né? Isso é bom. E é ótimo que isso gravou nos nossos corações. E quem é que produz essa alegria, Rodrigo? É o Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. O Rodrigo produz, não, o Espírito Santo produz. O Rodrigo nos disse que o Espírito Santo produz em nós alegria. Então, o meu desejo hoje é que você tenha um encontro com o Espírito Santo. Mesmo numa igreja reformada. Eu já ouvi muito que reformado não tem o Espírito Santo, sabia? Muitas vezes. Que reformado não tem o Espírito Santo. Quem falou isso não sabe nada de teologia e nem do Espírito Santo também. Calvino foi considerado o teólogo do Espírito Santo, sabia? Sabia que ele fala mais sobre o Espírito Santo do que sobre os pontos do calvinismo? Ele fala muito mais sobre oração e sobre o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, do que sobre soteriologia, que é o que ele é conhecido. Então, reformado sim, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui hoje, para ter um encontro com você, para produzir em você alegria, paz. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas agora, então a gente sabe que Jesus foi o primeiro advogado. Nós cremos que ele é o primeiro advogado, Deus me livre se não for, né? Que o Espírito Santo é o segundo advogado que advoga no nosso coração. O Espírito Santo é o advogado que advoga no nosso coração a nossa própria causa. Ele lembra a sentença que já foi dada a nosso favor lá no tribunal do céu. Ele lembra que nós somos filhos amados de Deus. Que o amor de Deus é grande e é profundo por nós a ponto de Ele dar o seu Filho em nosso resgate para nos livrar do próprio tribunal. O Espírito Santo está advogando no nosso coração. Nesse momento. Mas muitas pessoas não têm ouvido o Espírito Santo. Isso é um fato. Isso é um fato. Aí fica a pergunta, né? Sabe que eu gosto de perguntar. Como ouvir melhor o Espírito Santo? É uma pergunta honesta. O Espírito Santo realiza a sua obra em nós quando você se utiliza dos meios de graça e, digamos assim, dos meios de telecomunicação com o Espírito Santo, dos meios de contato com o Espírito Santo, que são os meios de graça que a gente fala na teologia. Estou sendo aqui bem simplório. Os meios de graça. O que são os meios de graça? Leitura e estudo da palavra de Deus, individual e coletivamente na pregação. Meios de graça. John Piper, velhinho, sábio, nosso pastor querido à distância, ele diz o seguinte, que se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé se vai com a ausência da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé se vai com a ausência da palavra de Deus. Orando, adorando a Deus, e tudo isso são meios de graça que o Espírito aplica à mensagem da salvação no nosso coração. Outro meio de graça é o que nós faremos aqui hoje. Os sacramentos. É isso que alimenta o nosso espírito. Isso alimenta o nosso espírito. É a forma como o Espírito Santo tem de aplicar a salvação aos nossos corações. Assim você dá espaço, quando você pratica, se apodera desses meios de graça, você dá espaço e subsídio para que o segundo advogado entre em cena, entre em ação no seu coração e realize a sua obra. O segundo advogado fala para você sobre a conquista do primeiro advogado, do advogado perfeito, que resolveu o nosso maior problema. Nós possamos ouvir a respeito
do Espírito Santo. O Espírito Santo fala sobre a defesa infalível do nosso primeiro advogado. E quando a gente ouve a respeito da nossa defesa infalível do nosso primeiro advogado, nós recebemos gratuitamente uma paz infalível do segundo advogado. Não foi o que que Jesus disse aqui? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a minha paz. A minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá, uma paz circunstancial. Então, quando o Espírito Santo lembra no nosso coração o que Cristo fez por nós, não tem tribulação ou luta que consiga roubar a nossa paz. Essa é a verdadeira paz, essa é a paz de Jesus. Não é uma paz zen na cachoeira, onde está tudo bem, dinheiro no banco. É uma paz que vem do segundo advogado que é ministrado ao nosso coração. Por isso que nós possamos crescer no conhecimento e na intimidade com o nosso segundo advogado, o Espírito Santo, que está trabalhando hoje no meu e no seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, Espírito Santo, Tu és o nosso segundo advogado. É Tu quem fala ao nosso favor nos nossos corações, lembrando o que Jesus fez por nós. Que o Senhor possa habitar ricamente no nosso coração, nos lembrando da obra da cruz, de que nós não somos mais condenáveis, porque Cristo já pagou tudo por nós naquela cruz. Que a Tua paz invada o nosso coração, que a Tua alegria invada o nosso coração. Essa é a nossa oração. Nos perdoa, Espírito Santo, porque muitas vezes nós negligenciamos a Tua pessoa e a Tua obra, ou nem paramos para pensar de qual é a Tua obra em nós. Completa a Tua salvação no nosso coração. Nos ajuda a nos arrependermos do nosso pecado. Nos ajuda, Senhor, a nos parecer cada vez mais com Jesus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.